Olá pessoal, boa noite. Quem me acompanha aqui no Instagram, quem me acompanha pelo Facebook, fazendo uma live em seguida também estarão nas minhas redes, ou melhor, estará nas minhas redes uma nota oficial sobre a notícia que muitos de vocês acompanharam aí ao longo do dia, em vários meios de comunicação, de que as minhas redes sociais teriam sido desbloqueadas por decisão do ministro Alexandre de Moraes. E muitos, corretamente, se perguntaram, mas as redes do Marcel não estiveram sempre em dia, sem nenhum tipo de bloqueio? E a resposta também a resposta aliás correta é sim, elas sempre estiveram em dia, sem nenhum tipo de bloqueio. O que me fez ficar muito surpreso quando soube desta decisão. E essa decisão do ministro Alexandre de Moraes decorreu de um pedido do presidente da Câmara, Arthur Lira, que está mencionado na decisão. O pedido, parte dele diz o seguinte: pede a reconsideração das decisões proferidas com fundamento no artigo 4º da resolução TSE 23.714 de 2022, que determinam a suspensão de perfis de deputados federais nas redes sociais, dada a relevância dessa forma de comunicação para o exercício pleno das atribuições do mandato parlamentar. Então, antes de começar só a ler a minha nota oficial, para contextualizar, o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez um pedido ao presidente do TSE, Alexandre de Moraes, para desbloquear contas nas redes sociais dos parlamentares eleitos e em exercício que estão ou estavam com suas contas bloqueadas, e houve uma decisão do ministro Alexandre de Moraes de desbloqueio de contas, mas não de todas as contas. 3 deputados continuam censurados: Daniel Silveira, Carla Zambelli e Ottoni de Paula. Continuam inconstitucional e ilegalmente censurados, com base numa resolução do TSE, na verdade alguns deles com base em inquéritos, inclusive, que eu sempre tenho dito, inconstitucionais, ao arrepio do Estado de Direito. E me incluiu na decisão sem que eu tivesse as contas bloqueadas. Então, agora eu passo a ler a minha nota oficial a esse respeito, e em nome da transparência com os meus eleitores e com todos aqueles que me acompanham. Lembrando que estou em Brasília, neste momento, no meu gabinete 958 do anexo 4, até há pouco, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, dentre elas, terminando de redigir a nota, dando entrevistas, falei com a CNN, falei com o Silvio Navarro da Revista Oeste, e outros meios de comunicação. E quero aproveitar também e agradecer, porque a minha assessoria continua, parte dela aqui no gabinete também trabalhando, às 9h30 da noite. Deixar aí o nome do Lucas Mourão e do Andrés Fontana e da Ornella de Lorenzo, que estão todos aqui ainda. Muito obrigado a toda a minha equipe, também aquela que remotamente nesse momento está trabalhando para nos ajudar, nesse momento que enfim, muito turvo, como eu digo na nota, da nossa democracia. Então, vamos lá, eu vou ler a nota oficial e depois vocês vão ver ela também postada nas minhas redes. Nota oficial. Recebi com surpresa a decisão do ministro Alexandre de Moraes de, entre aspas, reativar minhas contas nas redes sociais, pois elas nunca estiveram bloqueadas ou suspensas por qualquer decisão do Tribunal Superior Eleitoral. É de amplo conhecimento o quão crítico tenham sido as decisões do TSE de censura, que desrespeitam nossas leis e nossa Constituição, calando parlamentares democraticamente eleitos por meio de bloqueio de suas redes sociais. Este expediente, porém, jamais foi utilizado pela Corte contra mim. Infelizmente, no entanto, já fui alvo de uma decisão monocrática proferida pelo ministro Alexandre de Moraes em 12 de novembro, no sentido de determinar que o Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube excluíssem uma postagem que fiz no dia 28 de outubro. Manifestei em tal postagem crítica política à atuação do Ministério Público do Trabalho durante o período eleitoral, sem qualquer menção à atuação da Justiça Eleitoral. Entendo, porém, que se o vídeo removido contivesse críticas à Justiça Eleitoral,
Mesmo assim, a Corte não deveria removê-lo, pois a Corte ou qualquer outra instituição não está acima de qualquer crítica, nem mesmo o Parlamento brasileiro, que com muita honra e denodo eu integro. A crítica é normal e bem-vinda em uma democracia, e a sua manifestação é fundamental para o aprimoramento institucional. Espanta o fato de que, em momento algum, fui citado ou intimado do processo que determinou a censura daquele post nas minhas redes sociais, ao contrário do que diz a decisão mais recente do ministro Alexandre de Moraes, de que, supostamente, teria sido, abre aspas, autorizado o acesso aos autos pelo deputado federal Marcel Van Hatten, fecha aspas. A verdade é que desde o dia 19 de novembro, meu advogado tenta acessar os autos no intuito de exercer meu direito ao contraditório e ampla defesa, mas até o momento a Corte Eleitoral não nos concedeu vista. Eu mesmo soube da ordem judicial unicamente porque o YouTube, ao remover o conteúdo impugnado, enviou-me cópia da decisão. Esse processo corre em segredo de justiça e a negativa de acesso aos autos viola, de uma só vez, a prerrogativa primordial da advocacia, o devido processo legal e, consequentemente, a democracia e o Estado de Direito. Tais violações já foram reportadas por muitos outros advogados, tendo sido consolidadas em uma... O Facebook deu uma travadinha aqui. Vou ler de novo aqui. Tais violações já foram reportadas por muitos outros advogados, tendo sido consolidadas em uma denúncia assinada por 10 seccionais da OAB, dentre elas do Distrito Federal, Acre, Goiás e Rio Grande do Sul, e direcionada ao Conselho Federal da OAB. Portanto, além do fato de que jamais deveria ter sido a mim direcionada, uma vez que minhas redes até o momento estão perfeitamente ativas e no ar, a decisão de hoje relata fatos inexistentes e contrários à realidade, maquiando as ilegalidades das quais eu sou vítima. Para piorar, a decisão traz ainda uma estranha e impertinente aplicação de multa diária de R$20 mil, caso eu incida na hipótese de, abre aspas, reiteração de divulgação dos conteúdos indicados ou de publicação de outras mensagens atentatórias à justiça eleitoral ou ao Estado Democrático de Direito. Fecha aspas. Algo que jamais fiz, de forma que não posso vir a ser considerado reincidente em nenhuma hipótese. Diz ainda a decisão que eventual multa poderá, abre aspas, ser descontada diretamente dos vencimentos que os deputados federais recebam ou venham a receber da Câmara dos Deputados, mediante ofício desta Corte ao presidente da Casa Legislativa. Fecha aspas. Esta decisão, lamentavelmente, é apenas mais um exemplo de tantas violações ao devido processo legal que tem afligido todos os brasileiros que defendem o Estado de Direito, as liberdades e a democracia. Não foi por outro motivo que, até o momento, 193 parlamentares assinaram um pedido de criação de CPI na Câmara para investigar eventuais abusos de autoridade perpetrados por ministros do STF e do TSE, cuja instalação se torna mais urgente e importante a cada dia que passa. Estou trabalhando muito para que este turvo momento de nossa democracia seja superado o mais breve possível e envidando todos os meus esforços como parlamentar federal para restabelecermos o equilíbrio e a harmonia entre os poderes e a pacificação do nosso país. Esta, portanto, minha nota oficial, que, desculpa, pessoal do Instagram aqui, quase derrubei o telefone, que em breve estará disponível em todas as minhas redes. Para concluir, como vocês perceberam na nota e da minha introdução, fui incluído agora numa decisão do ministro Alexandre de Moraes que tratava, por pedido do presidente Arthur Lira, exclusivamente da reativação de redes sociais de parlamentares que tinham sido bloqueados, coisa que eu não fui. Eu fui incluído fora do devido processo, porque o ministro Alexandre de Moraes buscou uma decisão anterior dele,
que eu não tinha divulgado ainda, que corria em sigilo de justiça. Uma decisão, aliás, que tratava da exclusão de um único post. Eu só vinha saber da exclusão do post porque eu fui copiado no e-mail dirigido às empresas, YouTube, LinkedIn, Instagram, Twitter, determinando a exclusão do post, ou seja, eu nem fui intimado nem citado, e depois eu só soube da íntegra da decisão porque o YouTube me mandou a decisão. Constituí advogado para exercer meu direito de ampla defesa e contraditório, mas meu advogado, desde o dia 19 de novembro, pedindo acesso aos autos, ainda não teve acesso. Não tratei desse tema publicamente até o momento, agora estou tratando porque está publicado, inclusive nas redes sociais, essa decisão também sigilosa, direcionada ao pedido do presidente da Câmara, Arthur Lira, já foi divulgada em todos os meios de comunicação mais importantes, e em virtude dessa divulgação estou aqui falando daquele caso. Eu não queria tratar daquele caso publicamente, porque estava em sigilo, porque eu não queria em nenhum momento que se confundisse a minha atuação em defesa da liberdade de imprensa, liberdade de expressão, a minha atuação em favor da Constituição e da legalidade no nosso país, como uma defesa em benefício próprio. Não trouxe aquele assunto, apesar de ter feito todos os esforços para tentar resolvê-lo por meio de advogado. E agora aquele assunto é colocado numa nova decisão que nada tem a ver com ele, com uma também nova determinação, ou uma nova determinação, não, uma nova fixação de multa caso eu venha a ser reincidente de algo que eu nunca fiz. E há muitas coisas estranhas acontecendo no Brasil, como diz o ministro Marco Aurélio Mello, tempos estranhos que estamos vivendo, e eu lamento que agora esteja eu também incluído numa decisão dessa envergadura. Faremos os caminhos legais e jurídicos para que o meu nome seja afastado dessa decisão, inclusive por meio de embargos de declaração, porque não há sentido que ele esteja incluído, mas obviamente que retirar o meu nome ou não vai me impedir de continuar fazendo o meu trabalho. Pelo contrário, eu continuo fazendo, como disse aqui, com denodo e com muita consistência e veemência a defesa do Estado de Direito, da democracia, contra a censura, e esse tipo de decisão, na verdade, me dá ainda mais motivação para continuar trabalhando. Até porque ela excluiu outros parlamentares que deveriam ter sido também alvo da reativação das contas sociais e não o foram. Precisamos continuar trabalhando firme, respeitando a democracia, e isso significa recolocando o Poder Judiciário no seu devido lugar, que não é extrapolando as suas funções. É o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, trabalhando a favor do Brasil, a favor do Poder Judiciário também, que nas instâncias inferiores, por meio de magistrados, de juízes e desembargadores, está também muito insatisfeito com decisões das cortes superiores que ferem a nossa democracia e a nossa Constituição. Como eu disse, a ruptura institucional, infelizmente, aconteceu no Poder Judiciário lá atrás, e agora nós precisamos recolocar todos os pingos nos is. Continuem contando comigo como parlamentar, como deputado federal, aqui na Câmara dos Deputados, fazendo todo o trabalho que me é cabível para defender o Estado de Direito, a democracia, o Parlamento Nacional, o Poder Judiciário, a independência e a harmonia entre os poderes. Muitíssimo obrigado pela audiência de todos, milhares de pessoas assistindo aqui ao vivo, e em seguida todos vocês também terão integralmente acesso à minha nota oficial, que será publicada nas minhas redes sociais, em todos os meus meios de comunicação. Já foi disparada à imprensa, e só queria em primeira mão lê-la a todos que me acompanham aqui nas redes sociais, até porque é um meio importantíssimo para a divulgação das minhas atividades, e que felizmente até hoje não foi bloqueado, e que infelizmente foi bloqueado para muitos parlamentares e pessoas físicas que não deveriam ter sofrido o arbítrio e a censura, o autoritarismo
da nossa Corte Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado a todos, uma boa noite, fiquem com Deus.